Agora que estamos por altura do Mundial de Futebol, eh, os olhos do mundo estão muito virados nesse sentido e por isso muito se tem falado sobre esta competição desportiva. Isto é um fenómeno que, para pessoas que talvez não sejam tão ligadas ao futebol ou não liguem tanto, não gostem tanto de futebol, como admito ser, na verdade, o meu caso, existe um fenómeno bastante interessante que se tem passado, que é exatamente o título deste vídeo. O Cristiano Ronaldo, jogador da seleção portuguesa e do Al Nassr, um clube da Liga da Arábia Saudita, se não me engano, é um exemplo clássico daquilo que é um indivíduo que é narcisista numa fase decadente, numa fase de decréscimo da sua vida. E é disto que vamos falar hoje porque acaba por ser um fenómeno bastante interessante e ajuda-nos a compreender um pouco como é que este género de pessoas funcionam. E acima de tudo queremos começar por dizer que isto não é um ataque a uma pessoa. Isto não é um vídeo de ódio a um jogador de futebol, não é um, um ataque pessoal, mas é simplesmente uma cogitação acerca de um tipo de personalidade muito específica, aquelas pessoas que são narcisistas, que sofrem de um transtorno narcisista, digamos assim, e a forma como eles se adaptam ou como eles acabam por se mover e interagir com os outros numa fase da vida em que já estão decadentes, em que já não estão no seu prime, já não estão no clímax das suas competências, no que quer que seja. No caso do Cristiano Ronaldo, é na competição desportiva, como atleta de futebol. Mas isto é aplicável a todo o narcisista que está numa fase decadente da sua vida. E para nós compreendermos isto, temos que perceber uma verdade pura e simples acerca de como o narcisista funciona. O indivíduo narcisista precisa de atenção, de adulação por parte dos outros. Ele precisa de ser o centro das atenções. Ele precisa de ser observado e de ser elogiado pelos outros. Ele tem essa necessidade. Porque ele tem um complexo de grandiosidade. O narcisista acredita mesmo ser especial. Acredita ser melhor do que os outros e que as regras não se aplicam a si próprio. E, portanto, ele ao acreditar nisto, ele pensa, acredita piamente que os outros não só o elogiam, como devem elogiá-lo. Muitas vezes até nós vemos narcisistas que só pelo facto de uma pessoa não lhes ligar muito, de certa forma ignorá-los ou não lhes dar muita importância, eles ficam ofendidos. Para eles isso é uma ofensa, é quase como um ataque pessoal. É um transtorno verdadeiramente, principalmente nos casos mais graves, verdadeiramente triste de ver numa pessoa, principalmente numa pessoa adulta, mas acontece muito. E é isto que nós temos que compreender. Ele precisa das câmaras, precisa do holofote, precisa da atenção. E enquanto o narcisista está lá está, no seu prime, no clímax, no máximo das suas habilidades, e realmente ele tem esta atenção, tem esta adulação, tem a fama, tem o dinheiro, tem o poder, tudo mais, ele até pode passar por alguém que até parece porreiro, alguém que até parece competente, alguém que até parece de certa forma empático e um bom exemplo. No caso do Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando ele estava no ápex das suas competências, no máximo das suas competências, ele até poderia passar, ou poderia parecer, um bom capitão de equipa. Até poderia parecer um indivíduo boa onda. Até poderia realmente parecer alguém que seria um bom exemplo para a juventude e poderia ser alguém que até que elevasse o desporto que pratica e também as relações pessoais advindas desse mesmo desporto. Mas a questão é exatamente essa. Isto só se aplica e só acontecia enquanto o narcisista estava no máximo das suas habilidades, enquanto ele tinha a atenção, enquanto ele tinha a adulação por parte dos outros, enquanto ele basicamente tinha o que queria. Enquanto ele tinha o que queria, ele poderia ser um pouco mais suportável. Se bem que houvesse sempre, lá está, no caso do Ronaldo,
sempre alguns indícios, alguns toques, alguns indícios de que ele era alguém menos que salutar. Uma pessoa com certos comportamentos reprováveis ou questionáveis. Por exemplo, lembramos-nos quando, por um motivo qualquer de amu, arrancou um microfone de um repórter televisivo e atirou fora. Ou quando teve altercações com fãs. Ou as inúmeras vezes que fez birras durante os jogos e que pontapeou garrafas e esperneou e berrou e por aí fora. São tudo atitudes extremamente infantis e lá está, de alguém que acredita realmente ser especial e que não só merece ser o centro das atenções, como é tão especial que acredita que as regras que são feitas para todos não se aplicam a eles. Portanto, o narcisista é muito assim. Por isso é que o narcisista acredita que, por exemplo, vai a uma loja, vai a um banco, qualquer que seja, e pode passar à frente. Ele acredita piamente que as regras não se vão aplicar à sua pessoa. E por isso, no caso do Ronaldo, mesmo na sua época melhor, digamos assim, já havia estes certos indícios. Mas após a sua época melhor já ter passado, nós chegamos agora à fase decadente. Ele tem 41 anos, já não joga futebol nem perto daquilo que jogava, já não corre. Muita gente até o chama de estátua, porque não se mexe. Muita gente diz que a seleção portuguesa tem 10 jogadores e uma estátua, porque ele realmente não se mexe, não se move, não faz nada, só está à espera que lhe atirem a bola para o pé dele e ter tudo de mão beijada. E joga numa liga medíocre, a Liga Árabe, sejamos sinceros, embora ele diga que é igual a uma liga das melhores do mundo, todos nós sabemos que o nível de desempenho até um leigo, até alguém que não perceba muito de futebol, consegue entender que a Liga da Arábia Saudita não é uma liga de topo, não é uma liga de elite. É uma liga em que realmente um jogador em decadência, com mais de 40 anos, realmente pode brilhar exatamente pela exigência de ser muito menor do que nas grandes ligas do mundo. Portanto, sim, ele está numa fase decadente. Mas é aqui que nós vemos a mentalidade do narcisista. O narcisista, como ele precisa da atenção, precisa de se sentir especial sempre, ele nega e mostra uma resistência tremenda a reconhecer esta decadência. Uma pessoa mais saudável, uma pessoa que não sofra deste género de patologias mentais, aceita que na vida há um tempo para tudo e já teve o seu auge e que agora já está numa fase da vida em que já não está no seu auge, mas pode dedicar-se a outras coisas, pode fazer outras coisas. Um exemplo excelente disso foi uma figura que morreu recentemente, mas que sempre foi gracioso na sua vida. O Chuck Norris. O Chuck Norris foi, quando era novo, nos seus 20 e tal, 30 e tal anos, campeão de karatê, se não me engano, uma série de vezes. 7 ou 8 vezes no mínimo. Ele foi campeão de karatê mundial várias vezes. Ele foi durante um monte de tempo o melhor karateca do mundo. Um artista marcial reconhecidíssimo. No entanto, mais à frente na sua carreira, vocês viam que ele reconhecia que já não era o mesmo que era antigamente, já não, quando ele tinha 50, 60, 70 anos, ele reconhecia que já não era o indivíduo de 30 anos que foi campeão de karatê e reconhecia isso lá está, com graciosidade, reconhecendo que há um tempo para tudo na vida, mas que poderia fazer outras coisas. E ele até ao fim da vida sempre foi um desportista, até fazia caminhadas, tudo mais, mas lá está, reconhecendo, com 70 e muitos anos, ou 80 anos, ele já não estava numa altura da sua vida para ser campeão de karatê, mas ainda poderia ter atividade física, ainda podia ser um atleta dentro da sua idade. E então esse é um exemplo de alguém mais humilde, alguém que reconheceu que na vida há um tempo para tudo e conseguiu gerir e ter muito mais graciosidade na sua decadência, que é uma decadência natural e natural a toda a gente. Mas o narcisista não é assim. O narcisista resiste. O narcisista diz que não está na sua decadência. O narcisista rejeita tudo isso e diz que está melhor do que nunca. Já que falámos de Chuck Norris, um exemplo também de um narcisista que se recusa a aceitar a sua decadência é, por exemplo, o Steven Seagal, que quando o Piers Morgan lhe perguntou, quando ele já tinha quase 60 anos, se ele era tão rápido como quando tinha 30 ou 40, ele respondeu-lhe que talvez fosse mais rápido. Lá está, este é um exemplo do narcisista. O narcisista não lhe permite reconhecer a verdade, que é
a degradação de competências no ser humano com o avançar da idade, principalmente competências físicas. O narcisista resiste, o narcisista nega, porque o narcisista precisa de ser o centro das atenções. Ele precisa de ser especial. É por isso que, no caso do Cristiano Ronaldo, ele não sai da seleção portuguesa. Ele recusa sair da seleção portuguesa, embora já muita gente diga que a seleção seria melhor se ele não jogasse, ou se não jogasse a titular. É por isso que ele não deixa os outros marcar um livre ou um penalti. Se vocês repararem, os outros jogadores quase não têm a oportunidade de marcar um livre ou penalti. Tem de ser ele. E ele, por ser o capitão, por ser o mais velho da equipa e por ser aquele que ainda tem maior estatuto, não por causa das suas competências atuais, não por causa da sua qualidade de jogo de agora, mas simplesmente por causa do seu passado, ele não deixa os outros marcar. Lá está. Porque quer ser ele a estar nos holofotes, quer ser ele a estar nas câmaras de televisão, quer ser ele a dar a entrevista gloriosa no fim, quer ser ele a pegar na taça, não outro jogador. E é por isso que se mostra também que ele tem uma influência tremenda no treinador, o treinador que parece ter medo de ir contra a sua vontade ou de o tirar da equipa. E isto mostra-nos mais uma realidade do narcisista. O narcisista não quer saber do bem coletivo. O narcisista não quer realmente saber do bem comum. Ele muitas vezes, lá está, diz que sim para parecer ser boa pessoa, para parecer que está a fazer o bem. Mas na verdade ele não quer saber do coletivo. Ele não quer saber do bem-estar comum. Neste caso em concreto, o Ronaldo não quer saber do coletivo porque ele sabe que está a diminuir a equipa, está a diminuir o coletivo, está a diminuir a capacidade de um grupo de jogadores de chegar mais longe. No entanto, as suas ambições pessoais toldam tudo isso e sobrepõem-se ao interesse do coletivo. E, portanto, isto mostra-nos que ele não quer saber da equipa. Ele quer saber do seu umbigo, quer saber do seu bem-estar pessoal, quer saber, de novo, voltamos ao princípio, de ser o centro das atenções, de estar no holofote, de estar na câmara de televisão, de ser o herói e de ser o melhor de todos. É isto que o narcisista quer saber. E o narcisista não quer saber de mais nada. É por isso que o narcisista resiste a qualquer conversa acerca da sua decadência. É por isso que o narcisista não aceita que há um tempo para tudo. Se gostaram, peço-vos que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.